Olá, graça e paz, pessoas amadas e escolhidas. Lendo a Bíblia diariamente, é isto. E nós iremos dar início hoje ao livro de Levítico, ao terceiro livro da Bíblia. Vamos lá? Lembrando que vai vir desânimo, bocejo, cansaço, fadiga, parece que vai acumular tudo de uma vez. Mas nós iremos maratonar agora 5 capítulos, tá certo? Representando as 5 pedras que Davi pegou, representando os 5 peixes, representando os 5 ministérios. Para a glória de Deus, vamos iniciar agora essa amada leitura. E você que está passando por aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative o sininho, convide mais alguém para ler a Bíblia toda conosco. E alguém vai perguntar, como iremos ler a Bíblia toda? Lendo a Bíblia diariamente. Já lemos o livro de Gênesis, o livro do Êxodo, e agora nós iremos iniciar o livro de Levítico. Vamos lá? Levítico, capítulo de número 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereça a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, ofereça um macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. E depois degolará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, e aspergirão sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Porém, a sua fissura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para o holocausto oferecerá macho sem defeito, e o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, o sacerdote, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo, sobre o altar. Porém, a fissura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá, e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe-á a cabeça, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas pernas tirará, e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. Fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor.
Levítico capítulo de número 2. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e porá incenso sobre ela. E atrará os filhos de Araão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimento será de Araão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de alimento cozido no forno, será de bolos asmos, de flor de farinha amassados com azeite, e corroões ázimos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de alimentos cozidos na caçoula, será da flor de farinha, sem fermento, amassado com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás o azeite. Oferta é de alimentos. E se a tua oferta for oferta de alimento de frigideira, faceada a flor de farinha com azeite, então trarás a oferta de alimento que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará aos sacerdotes, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobrar da oferta de alimentos será de Araão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias. Porém, sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as suas ofertas dos seus alimentos temperarás com sal e não queimarás. Faltar a tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. E não deixarás faltar a tua oferta de alimento o sal da aliança do teu Deus. Em todas as suas ofertas oferecerás sal. E se fizeres ao Senhor oferta de alimento das primícias, oferecerás como oferta de alimento das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso, oferta de alimentos. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Levítico capítulo 3. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferta de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Araão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a frissura e toda a gordura que está sobre a frissura, em ambos os rins e a gordura que está sobre eles,
e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirará. E os filhos de Araão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha, que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho, fêmea, sem defeito, o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Araão aspergirão seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura lhe cobrirá a frissura, e toda a gordura que está sobre a frissura, como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E o sacerdote queimará isto sobre o altar. Alimento é da oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá. E porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Araão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor. A gordura que sobre a frissura e toda a gordura que está sobre a frissura. Como também ambos os rins e a gordura que está sobre eles. E junto aos lombos e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E o sacerdote o queimará sobre o altar. Alimento é de oferta queimada de cheiro suave, toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações e pelas vossas habitações. Nenhuma gordura sem sangue algum comereis. Ou melhor, nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Levítico capítulo de número 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo, quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação, e tirará toda a gordura do novilho, da expiação, a gordura que cobre a frissura, e toda a gordura que está sobre a frissura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. Como se tira do boi do sacrifício pacífico,
e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novinho da expiação, assim lhe fará. E o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, e a expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho, sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto. Perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra, uma fêmea, sem defeito, pelo seu pecado que cometeu. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e degolará o sacrifício pelo pecado no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ela, e se-lhe-á perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado sem defeito, trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degolará o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo porá do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto.
então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Levítico capítulo de número 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo, será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento e lhe for oculto e souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeiro ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas, se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará o sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça, junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobrar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará holocausto, conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um éfa de farinha. E de flor de farinha, para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima do incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará o sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o restante será do sacerdote, como oferta de alimento. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim restituirá o que peca nas coisas sagradas,
e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, e conforme a sua estimação, para a expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu, sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado diante do Senhor. Amém? Graças a Deus concluímos a leitura de 5 capítulos do livro de Levítico. Eu convido você a nós fazermos uma oração agora de agradecimento por darmos início à nova leitura do novo livro e para que tenhamos uma noite abençoada, santificada com a proteção do nosso Senhor, possamos deitar sem medo e dormir profundamente o sono dos justos, o sono dos salvos. Amém? Senhor Deus, obrigado por conseguirmos concluir mais uma leitura, por iniciarmos a leitura desse novo livro de Levítico, e nós somos gratos. Obrigado, Senhor Deus, pela manhã, pela tarde, pela noite e pela madrugada. E agora à noite pedimos a tua proteção, a tua bênção, a tua unção sobre a nossa cama, o nosso travesseiro, a nossa coberta, teus anjos protegendo o nosso lar e a nossa família. E que, ó Pai, possamos ter sonhos proféticos, que o nosso corpo seja revigorado, que seja restaurada a saúde mental, a saúde física, para que quando acordarmos, acordemos dispostos a te oferecer o melhor do dia, a primícia do dia, o dízimo do dia a ti, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus, e eu te aguardo no nosso próximo Lendo a Bíblia diariamente. Vamos ler a Bíblia toda, em nome de Jesus.